E hoje é dia de você conhecer o Fiat Pulse Hybrid 2026 na versão Impetus, que é a mais completa com esse powertrain, que custa a partir de R$ 146.990. Mas o exemplar igual a esse, cedido pela Stellantis Latam, chega a R$ 153.970. O que tem de diferente é a cor metálica cinza Silverstone, com o acabamento Biton em preto vulcano, um adicional de R$ 1.990, e o teto de vidro, que é a grande novidade da linha 2026, que custa R$ 4.990. Aqui na dianteira, conjunto óptico Full LED Technology, com para-choque redesenhado, a nova grade no formato pan-americano, trazendo a identidade do Grande Panda 2027 com o Italian Flag e os detalhes em prata acetinado. Rodas em liga leve de 17 polegadas com os pneus 205/50. Detalhe também para a moldura das janelas em cromado, o acabamento do teto de vidro, freio a tambor na traseira, com o cabeamento de alta tensão do sistema híbrido leve à mostra no eixo traseiro, e a traseira sem grandes mudanças significativas, apenas com o emblema Pulse T200 Hybrid e o acabamento do para-choque em prata acetinado. E por ser a versão mais equipada, é claro que tem a partida remota do motor, já conhecida, que funciona de uma forma silenciosa, que dispensa aquele ruído tradicional do motor de partida. Quem faz essa função é a bateria do sistema híbrido leve, bem interessante, rebatimento elétrico dos retrovisores, acesso por aproximação, olha só que interessante, o acabamento já conhecido em plástico, com esse couro sintético, a bateria do sistema híbrido leve que fica debaixo do banco do motorista, e aqui também uma nova padronagem dos bancos em couro, com as costuras em cinza. Aqui também o teto escurecido, com a persiana elétrica do teto de vidro, regulagem de altura do cinto de segurança. E o cluster tradicional do projeto 363, já conhecido há muito tempo no nosso mercado e até mesmo nas avaliações do Auto-In, partida por botão, a saudação Pulse Hybrid no cluster de 7 polegadas e a central multimídia e o Connect de 10.1 polegadas. Olha só que interessante, pisando no freio e dando a partida no botão, a forma silenciosa que ele aciona o motor T200 Hybrid. O cluster digital, aqui com os mostradores bem completos, com econômetro, forma vazia, priorizando o layout azul, que é a identidade do sistema híbrido. Percurso A, que tem um adicional do ganho de energia em kWh. Percurso A, percurso B, e diversos modos que você possa adicionar. Exemplo aqui do percurso do abastecimento. Olha só que legal. Fluxo de energia, que aparece um dado em 3D. E aqui também os dados de performance com RPM, força G, pressão da turbina e também da força, da potência. É um ruído até silencioso aqui para o modelo e demais configurações já conhecidas desse cluster de 7 polegadas. A central multimídia de 10 polegadas também não traz nenhuma novidade significativa. Sistema de som que é bom, navegação nativa da TomTom, que é super bacana, super completa aqui dos modelos da Fiat, CarPlay e Android Auto sem fio, com carregamento por indução, e também duas saídas USB do tipo A e do tipo C para carregamento e espelhamento dos smartphones. Aqui também o menu analógico com controle de tração para desligar o Park Assist, para desligar também o Lane Assist, controles do ar condicionado e também o menu aqui de temperatura com a função dupla. Aqui você controla a temperatura e aqui você controla a velocidade do sistema de ar condicionado. Teto escurecido, aqui também retrovisor fotocrômico com sistema SOS do sistema Fiat Connect Me. E também tem um dado curioso aqui, uma informação curiosa no plafond,
Agora nós temos uma iluminação em LED de alta definição aqui para os espelhinhos, né? É engraçado que a iluminação é superior ao plafond aqui central, né? Bem interessante. De resto não traz nenhuma outra novidade. Tilt down aqui da transmissão com a câmera de ré de alta definição e também o rebatimento elétrico dos retrovisores de uma forma diferente, que basta você colocar aqui na posição central da regulagem dos espelhos e você apertar aqui para dentro que os espelhos rebatem. Aí você aperta para a esquerda, eles abrem. É uma função escondida que possui aqui nos modelos da Fiat, não exclusiva do Pulse, mas todos os modelos da Fiat que possuem esse sistema. São 4,10 metros de comprimento, com 2,53 de entre-eixos e 1,58 de altura. É uma realidade bem diferente do projeto 376 do Fastback, que tem o maior espaço aqui para os ocupantes traseiros. O bom ângulo de abertura das portas, que facilita o acesso e o desembarque dos passageiros, mas o acabamento lá da frente não se repete para a parte de trás. Aqui é todo no plástico, nem mesmo aqui tem o encosto em couro. A nova padronagem dos bancos, perfurada com as costuras em giz. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82, o espaço é esse, até ok para o segmento de crossover que o Pulse está posicionado. Não temos saída de ar para os ocupantes traseiros, apenas um porta-celular, um porta-objetos aqui na parte de trás, com USB do tipo A para carregamento de smartphone. Aqui temos um pequeno ressalto por conta do motor da persiana elétrica, iluminação em LED, mas quem senta aqui no meio viaja com certo desconforto, ainda mais por conta desse ressalto aqui no teto. Mas tem uma boa visão do painel. E uma outra curiosidade, que como ele não tem o freio de estacionamento eletrônico, o porta-copos aqui na dianteira tem um espaço dedicado para a chave multifuncional, que é bem interessante do projeto do Pulse. Porta-malas com 370 litros de capacidade e os bancos divididos na modalidade 60/40. Tem um bom acabamento, todo forrado. O step é protegido por esse tapete aveludado, que tem medidas diferentes do tradicional temporário. 125 80, roda 16, iluminação interna. E a abertura e fechamento do porta-malas é facilitado aqui no projeto 363 em relação ao projeto 376 do Fastback, que tem uma tampa mais pesada. E debaixo do capô, o motor 1.0 Turbo Flex da família Firefly de 3 cilindros, que rende 130 cavalos e 20.4 kgfm de torque, associada à transmissão CVT que simula 7 velocidades e com a bateria do sistema híbrido de 12 volts. E a bordo do Pulse Hybrid 2026 na versão Impetus, que olha, é um carro bem interessante, confortável, dinâmico, muito agradável de usar no dia a dia. Acerto de suspensão que é bem calibrada para o nosso asfalto brasileiro. Por ele ser um crossover, você consegue enfrentar bem a buraqueira do dia a dia. É um carro que não te dá solavancos, exemplo de um hatch compacto, porque o projeto 363 do Pulse, ele compartilha a base com o projeto 358 do Argo. E a usabilidade dos dois é completamente diferente por conta desse acerto de suspensão, o Pulse ser um carro relativamente mais alto que o Argo. Então a condução dele é mais prazerosa. Mas tem um pequeno pênalti, que é o consumo de combustível, que é a parte de eficiência do sistema híbrido leve. Infelizmente a Fiat não conseguiu aperfeiçoar
o sistema nesse 1 ano de mercado. Ele continua a mesma coisa, mas o consumo piorou. O consumo piorou, pouca coisa. Isso é devido ao acréscimo de etanol na gasolina brasileira. Hoje a gente está falando de 30% de etanol. Tem quase um terço de etanol na gasolina, então isso atrapalhou bastante a parte de economia do conjunto 1.0 T200. Aqui ele está fazendo 10 km por litro, abastecido na gasolina, uso urbano, e na estrada ele chega a 13 km por litro. Então a média é um pouco menor. Mas de resto ele é um carro bem confortável, que ele tem um acerto dinâmico bom. O acerto de suspensão dele é mais agradável que do Fastback Abarth, que foi o último Fiat que nós pegamos. Nós estamos fazendo o mesmo trecho. Nós vimos que o pessoal não gostou da nossa análise do Fastback Abarth, porque a Fiat mudou a suspensão, mudou ali o acerto, a calibração de suspensão, e nós mandamos a real. Nós mandamos a real na nossa matéria. E aqui no Pulse a gente percebe que a carroceria é mais afiadinha. Não rola a carroceria como lá no Fastback. Isso que é a versão esportiva do Fastback, que é o Abarth, é a divisão Abarth. E aqui o acerto ele é melhor e mais confortável. O próximo Fiat que nós vamos ter acesso é o Fastback Impetus. E aí a gente vai tirar a prova dos 9 com aquele modelo, com aquela versão. Mas o Fastback Abarth não agradou na calibração de suspensão. Pode ser que aquele carro tenha sido usado em pista, um uso severo, e aí ele veio um tanto castigado para Curitiba? Pode ser. Porque carro de imprensa, carro de teste, ainda mais aquele que era um carro de release, que foi usado em pista lá no Raceville, em Brotas, no interior de São Paulo, o pessoal deve ter dado uma abusada antes de vir para Curitiba. Mas aqui a gente vê que é um carro bem mais equalizadinho, né? Um carro que não tem nem 1000 km rodados. O Altuin é o primeiro veículo de comunicação de Curitiba a ter acesso a esse Pulse Hybrid, porque ele veio no lugar do Fastback Abarth, que teve aquela situação de placas clonadas. Mas é um carro, apesar dos pontos, ele é bem legal de usar. Ele é bem agradável. Direção bem firminha, dócil, que te ajuda em manobras. Ela vai enrijecendo em velocidades superiores, e no dia a dia agrada. É um carro fácil de manobrar, encaixa em qualquer lugar. A visão na traseira também é mais amigável que do Fastback, por conta do projeto 376, a tampa no formato coupé, então atrapalha bastante a visibilidade lá do vidro traseiro, né? Até mesmo o espaço interno aqui no Pulse é melhor que do Fastback. Mas é um carro que não mudou em quase um ano da matéria do final de ano, né? De 24 para 2025, que nós conhecemos um Pulse Hybrid, mas na versão Audace. Aqui ele agradou bastante. Um carro bem interessante, com um corretor de faixa, o painel digital de 7 polegadas, né? Um sistema de som da Fiat que é legal, que é primoroso, a central multimídia, né? Mas o preço é elevado. Parte de 146.990
e chega a 154 com todos os opcionais, com o teto de vidro e com a pintura metálica, né? Não é um carro saudável, né? de preço, melhor dizendo. E ele concorre hoje com o Volkswagen Terra e com o Renault Kardian. O Pulse vai te entregar a melhor conectividade, o melhor assim conforto de direção, que a calibração da direção elétrica é a melhor que dos três, a central multimídia é a melhor dos três, mas no quesito construção o Pulse fica abaixo, porque lá no Terra e no Kardian eles são produzidos sob plataforma modular. E isso faz toda a diferença. Mas é aquela, o Terra é um polo track levantado e o Kardian é que oferece o melhor conjunto mecânico. É um motor 1.0 turbo com 125 cavalos, mas ele tem a transmissão DCT de dupla embreagem, né? Um carro muito afiadinho, muito legal de dinâmica. Então nesse ponto o Kardian se sai melhor, né? Mesmo sendo um Renault. Então vale a pena você analisar bem todos os pontos antes de você fechar negócio. Na prática o sistema híbrido deveria ser mais econômico, mas essa não é a realidade, infelizmente não é a realidade. Então tem que analisar bem, porque não é uma conta barata, 150 mil reais para você gastar num carro. É claro que tem opções seminovas bem mais agradáveis por esse preço, mas para quem está procurando um carrinho para o dia a dia, com uma litragem menor, focando em consumo, tem que fazer um test drive, né? O Pulse, em outras versões, exceto a híbrida, pode te agradar muito bem, né? Mas aqui, com esse conjunto T200 Hybrid, tem pontos que precisam ser melhorados. E você, gostou do Pulse Hybrid 2026? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoImBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.